Quer saber tudo sobre Madrid, os melhores passeios, onde comer, onde se hospedar e tudo que essa cidade tem para fazer? Então esse vídeo é para você. Essa aqui é a Praça de la Vila, um dos conjuntos arquitetônicos mais bem conservados da antiga Madrid. A Madrid que existia aqui antes do século XV, aquela Madrid medieval. Tanto que daqui partem três ruas que pertenciam ao traçado original da cidade de Madrid. A Rua El Codo, a Rua El Cordón e a Rua Madrid. E aqui, eu vou mostrar para vocês, existe um prédio, né, ainda bem conservado, que data do século XV, ou seja, de 1400 e poucos, antes mesmo do descobrimento oficial do Brasil. E essa é a Casa e Torre de Lujanes, que data do século XV. E esse prédio aqui faz parte da Real Academia de Ciências Morais e Políticas. Sim, é possível moral e política conviverem na mesma frase. Desde a Idade Média até muito recentemente, este prédio aqui na Praça de la Vila era onde funcionava a Prefeitura de Madrid, que atualmente se mudou para Las Cibeles. E esta é a famosíssima Plaza Maior, que fica aqui bem no coração do centro histórico de Madrid. É uma praça que já tem séculos e ela é rodeada por restaurantes, bares, normalmente muito procurada por turistas e nem tantos pelos locais, pelos madrilenhos, porque eles sabem que nessa área, por ser muito cheio de turistas, os preços acabam não sendo os melhores. De todo modo, é um excelente local para você iniciar sua visitação pela belíssima Madrid. O mercado de São Miguel, aqui bem no centro histórico de Madrid, é um dos mais tradicionais e turísticos para você que quer conhecer os legítimos tapas espanhóis. Você sabe o que é um tapa espanhol? É uma espécie de petisco. Você vai saboreando aqui diversos petiscos à base daquilo que eles comem mais aqui, queijos, presuntos, salame. Toma um chopp ou um vinho e passa aqui agradáveis e tumultuadas horas, porque esse treco vive cheio. Tapas a partir de R$ 1,50. Claro que não mata a fome um bichinho desse só, mas é só para começar. Tem outra razão para esse mercado ser especializado em tapas. É que para você arrumar um lugar para sentar, você precisa quase que sair no tapa. Tem ostras, as empanadas são espécies de pastéis assados. E os pastéis são bolos, cuidado, hein? Falar pastel aqui é um bolo. Tem umas tapas um pouco mais caras e sofisticadas como essas de 4,50 euros. Esse é o Palácio Real de Madrid, o maior palácio da Europa Ocidental. Para você ter uma ideia, aqui tem 3.148 quartos. Olha que loucura! Imagina poder fazer um churrasco e convidar a galera toda, não é mesmo? Outra curiosidade é que, apesar daqui ser um palácio
real, ou seja, a residência oficial dos reis da Espanha, os reis da Espanha não vivem aqui, eles vivem num outro palácio, aqui nas cercanias de Madrid. E a gente vai mostrar para vocês agora como é o Palácio Real de Madrid. E este é o Salão de Colunas, um local onde já foram celebradas importantes cerimônias de Estado, como, por exemplo, a abdicação do rei em 2014 em favor de seu filho. Essa tapeçaria foi feita em Bruxelas e é do século XVII. A visita ao Palácio Real custa 12 euros por adulto e 6 euros para quem tem entrada reduzida, como crianças e também idosos. Uma coisa importante de você saber é que existem dias e horários no qual essa visita pode ser gratuita, você não paga nada. Eu escolhi entrar pelo ingresso pago, porque você tem uma visita mais tranquila, mais calma e pode escolher o seu horário. O que ocorre é que esse palácio ele é muito procurado, então se você escolhe as visitações gratuitas, você acaba tendo uma experiência mais corrida e mais tumultuada, porque costuma ficar muito lotado nesses dias e horários em que a visitação é gratuita. Outra coisa que você precisa saber é, seja visita gratuita ou paga, pode ser que venham a ser confirmados jantares ou ocasiões festivas solenes, pela monarquia, e a sua visitação seja cancelada. Caso você tenha comprado o ingresso pago, obviamente eles restituem para você o valor que você pagou. A visita grátis começa lá atrás na rua, faz uma ou duas curvas ali, aí faz outra curva aqui, aí faz outra curva ali, aí vai parar lá na entrada. O nível de opulência, riqueza e ostentação das salas que a gente vê aqui no Palácio Real é uma coisa de fato impressionante e até um pouco chocante, né? A gente imaginar que numa época em que se morria de fome aqui na Europa, os reis, os monarcas, não apenas aqui na Espanha, quanto em boa parte do mundo desenvolvido, pudessem viver nesse nível de riqueza e ostentação. Entretanto, a maior parte dessas salas que a gente visitou aqui não são possíveis de serem fotografadas ou filmadas. Eu vou apresentar para vocês aqui aquelas salas que eram possíveis ser filmadas e encontrar na internet algumas outras imagens para que vocês tenham um gostinho do que a gente aprecia nessa visita do Palácio Real. E aqui, junto às grades, escondido, quase ninguém sabe, você tem a Royal, ou a Real Armeria, que é uma coleção impressionante de armas dos antigos reis da Espanha. Vale lembrar que a coleção original, bem como todo esse complexo, no século XIX foi incendiado. Então toda essa construção é posterior
a esse episódio do incêndio. E claro, como todo museu que se preze, aqui também tem a lojinha do museu. Tem até o livro A Real Cozinha e Como Comer como um Rei. É muito fácil, é só ter o dinheiro do rei. Aqui nas cercanias do Palácio Real também você tem dois belos jardins, os Jardins del Moro e os Jardins de Sabatini, e a visitação de ambos é gratuita. Madrid é mundialmente conhecida pela sua cena gastronômica. Certamente quem visita Madrid pode comer muito bem. E uma das estrelas dessa cena gastronômica é esse restaurante aqui, o Sobrinho de Botín, ou simplesmente Restaurante Botín. Ele está no Guinness como o restaurante mais antigo ainda em operação em todo o mundo. Ele foi aberto em 1725 e continua funcionando ininterruptamente até hoje. Inclusive, o forno desse restaurante é o forno original do século XVIII. A família que hoje dirige esse restaurante não é mais a família que originalmente o abriu, mas ele continua sendo um ponto tradicional e imperdível aqui de Madrid. E seu prato típico é o cotinilo assado, que basicamente é um porquinho assado típico aqui dessa região da Espanha. But I'm so frustrated. Hello to my loneliness. I guess that ignorance is... Se você quiser preço bom, tem aqui na Primark. E apesar da Primark ser uma loja que se caracteriza pelos preços baixos, olha que legal o tamanho visual da loja. A Primark é conhecida por ter bons preços. Olha aqui, essas calças aqui, 16 euros, 18 euros, não necessariamente produtos de ultra qualidade, ou melhor, dos designs, sobretudo quando a gente considera o que a gente tem como design aqui na Europa, mas em termos de custo-benefício, sobretudo de preço, de oferta, variedade, a Primark é quase sempre imbatível. Eu tenho 2 filhos e como é que a gente resolve a questão da comida aqui em Madrid? O menor, uma criança clássica. E a gente acaba ficando refém de coisas como McDonald's, sim, verdade. E o outro é todo gourmet, e aí a gente pode fazer experiências gastronômicas com o nosso pequeno aborrecente de 12 anos gourmet. E o almoço hoje é árabe. Bom, a visitação ao Santiago Bernabéu é bastante interessante se você gosta de futebol. Para fãs de futebol, ela pode ser de fato interessante. Entretanto, vale dizer, até o final de 2024, o estádio ainda esteja passando por reformas, o que compromete um bocado a sua experiência de visitação, né? O lado bom disso é que eles oferecem um desconto, o ingresso ao invés de ser 25 a 30 euros, passa a custar 15 euros para adultos e 12 euros para crianças. E aqui temos o novo sócio do Real Madrid e seu cartão personalizado. Tá feliz, filho? E agora o grande momento, quando a gente chega aqui bem próximo de onde é a arena, o campo de futebol
onde jogos são realizados. E a gente já chegou aqui no abatedouro, já na lojinha, o que é um terror para quem tem um filho que gosta de futebol. E olha que legal, você tem essas camisetas oficiais, como essa aqui do Benzema, que custa 175 euros, ou seja, R$ 1.000. Eu estou aqui agora no Museu Thyssen-Bornemisza. O Museu Thyssen-Bornemisza é um dos 3 mais famosos aqui de Madrid, na Espanha, e completa o chamado trio de ouro dos museus da cidade, junto com o Museu do Prado e com Reina Sofia também. Esse museu tem uma história engraçada, que vem do próprio nome Thyssen-Bornemisza, que é dessa família Thyssen-Bornemisza que ao longo dos séculos foi amealhando um grande patrimônio, não só por suas atividades econômicas, né? Eles foram grandes barões industriais aqui da Europa e foram colecionando peças de arte desde o século XIX, quando eles adquiriram umas primeiras esculturas de Rodin, e ao longo das décadas esse acervo foi aumentando. Chegou ao ponto de, em 1993, o Estado espanhol adquirir toda essa coleção da família por 350 milhões de dólares, que acabou se incorporando ao acervo de mais um museu espanhol que está aqui em exposição. Apesar disso, esse museu dos 3 é o menos famoso, é o menos badalado, um excelente museu, mas menos badalado. Alguns críticos dizem que nesse museu existem as maiores obras dos menores artistas e as menores obras dos maiores artistas. Aqui dentro você tem Picasso, você tem Juan Miró, você tem Kandinsky, você tem Cézanne, mas não são as obras-primas desses artistas. Ainda assim, eu asseguro que é uma visita muito agradável, muito interessante se você gosta de arte, e numa exposição muito bacana. Ele sempre tem também exposições temporárias. Agora a gente tem, por exemplo, uma exposição do Picasso, de tal modo que se você é um apreciador de arte, eu recomendo que você visite o Museu Thyssen-Bornemisza. Aqui nessa sala a gente já tem uma arte mais moderna, mais abstrata, geométrica. O artista pode ser ótimo, mas que essas crianças estão meio cabeçudas, acho que não, hein? Um dos pintores mais renomados de toda a Espanha, Francisco de Goya, El Tío Paquete. E esse é o quadro O Violinista Alegre, com um copo de vinho, sobrando alegria, faltando dente. Veneza, em 1723. O que essa mulher tá fazendo aí, hein? Aqui a gente tem uma obra do russo Kandinsky, mas antes dele assumir, né, a sua formação mais abstrata, do qual ele é considerado um dos pais da arte abstrata. Aqui ainda flertando com outras formas de representação artística. E aqui finalmente apareceu um Kandinsky com o jeitão do Kandinsky abstrato clássico que a gente conhece. Ou pelo menos que deu fama a esse artista russo. E aqui a gente tem uma pintura de Gaspar van Rietveld, da Piazza Navona, em Roma. Embora eu não seja um grande apreciador desse estilo de pintura, o legal é que ela funciona como se fosse um jornalismo, né? Uma reportagem ou uma fotografia da época, né? De que outro modo você poderia saber como as pessoas daquela época se vestiam. Aqui você vê, por exemplo, que provavelmente são 2 mulheres, talvez, né, pedindo esmolas, uma situação de precariedade, um homem trazendo mercadorias, uma espécie de feira aqui, vendendo vegetais, legumes, a fonte, né, uma carroça, um homem da nobreza.
Então, muitas vezes esses quadros servem para trazer para a gente um registro quase fotográfico de uma época muito longínqua em que a gente não tinha outra forma de registro visual. E agora a gente veio aqui num bar tradicional comer o bocadillo de calamares, que é um sanduba de anéis de lulas fritos. Olha a muvuca que tá isso aqui. E o método de pedir aqui é gritando. Bem em frente ao Palácio Real, a gente tem a Praça do Oriente. A Praça do Oriente é um conjunto monumental de jardins e esculturas que fica bem nessa área aqui, pertencente ao Palácio Real. O desenho original aqui, o projeto original dessa praça é de 1844, quando o rei José I mandou demolir as casinhas medievais que haviam aqui nesse lugar. E bem aqui no centro da Praça do Oriente a gente tem essa figura, essa escultura equestre de Filipe IV, feita em bronze, e que, segundo consta, teria sido a primeira estátua do mundo de um cavalo sustentado apenas por duas patas. Para isso, ele teria se inspirado nas teorias do próprio Galileu para conseguir tal proeza arquitetônica. A Praça do Oriente também tem uma coleção de 20 esculturas de reis espanhóis. Essas esculturas foram criadas em pedra calcária e originalmente elas serviam para adornar o Palácio Real. E depois, com o tempo, elas foram transferidas para essa área externa que fica exatamente em frente ao palácio. Uma coisa diferente dos espanhóis em relação a outros lugares da Europa é que eles comem relativamente tarde. Eu estou aqui na Praça Santa Ana, é 4 da tarde, ainda tem um monte de gente almoçando, né? Aqui é comum que você vá num restaurante para almoçar, 12h30 eles não abriram ainda. Alguns restaurantes abrem para o almoço 12h30, outros abrem para o almoço 1 da tarde, porque o espanhol ele é um pouco mais notívago, né? Então o espanhol ele almoça mais tarde, ele janta mais tarde. Existem alguns lugares da Europa, por exemplo, que 9h30, 10 horas, as cozinhas já fecham. Então se você chega num restaurante 9h30, praticamente você não consegue mais comer, né? E aqui na Espanha não. Com muita frequência, né, você encontra os restaurantes abertos 11 horas, meia-noite, às vezes até mais tarde do que isso. Um estádio legal, mais legal ainda é assistir um jogo junto com o filho, não é mesmo, filhão? É muito legal, tô impressionado. E aí, filho, o que você achou de assistir um jogo ao vivo aqui em Madrid? Eu achei muito legal, realizei meu sonho. Foi muito legal. Eu torci para o Atlético de Madrid, venceu 3-0. Realizei meu sonho. E agora eu quero que você pause esse vídeo antes de eu mostrar as próximas atrações. Dê uma pausa no vídeo e faça duas coisas. Faça um comentário, o que você está achando desse vídeo? Você conhece a Espanha ou tem vontade de conhecer a Espanha? E a segunda tarefa é muito simples, compartilha esse vídeo com aquela pessoa especial que você gostaria de viajar junto para a Espanha. A feira de El Rastro é uma das mais tradicionais de Madrid. Ela tem mais de 400 anos de história e reúne centenas de barracas vendendo de absolutamente tudo. E o nome dessa feira é muito interessante. Aqui no passado existia uma feira de animais, eles vendiam carne, tinha um matadouro aqui. E esses animais, quando eram carregados até aqui, eles deixavam um rastro de sangue no chão, dando origem ao nome atual dessa feira, El Rastro.
móveis de cortiça, estilo Portugal. Jaquetas com estampas variadas, Frida Kahlo. Parece o Ceará, mas é Madrid mesmo. E tem uma lojinha rock and roll que se chama Marihuana. Somos as netas de todas as bruxas que vocês não puderam queimar. Camisetas, uma por 12, 3 por 24. Terceira é grátis. Tem até uma que é porretas. Madrid nordestina. Cansou de badulac baratinho? Aqui tem uma galeria de antiquários. Nove da manhã, 5 graus, e a missão é comprar pão na padaria. Pronto, achei uma padaria, 4 minutos do apartamento. Duas baguetes, €1,40. Eu estou aqui na Porta do Sol em Madrid. A Porta do Sol é o coração, é o quilômetro zero da cidade de Madrid. É sempre essa muvuca, essa confusão que você está vendo, porque aqui essa praça, né, que é uma espécie de semicírculo, ela se conecta com as principais avenidas de Madrid. E teria sido aqui também um ponto onde existiriam ainda as muralhas originais da antiga Madrid, quando isso aqui tinha uma espécie de fortificação que protegia a cidade séculos atrás. Um prato típico aqui de Madrid é o chocolate com churros. E uma das chocolaterias mais tradicionais daqui é a San Ginés, que fica aqui nesse pequeno beco e vive lotado. Já vim aqui 4 vezes, desisti todas. Hoje, como eu estou vindo um pouco mais cedo, tem uma chance de conseguir tomar a uma espera mais razoável. E como funciona os churros com chocolate? O churros não vem recheado, você molha ele no chocolate. Vamos ver a opinião de um consumidor disso. O meu filho. O que você está achando, filho? Muito bom? Tá aprovado? Aprovado, adoro. Not have the man I used to be. There's a shadow hanging over me. Oh, yesterday. Aqui, por exemplo, caixa eletrônica na rua, todo mundo saca dinheiro na frente de todo mundo, não tem aquela paranoia do Brasil de ter que tirar dinheiro escondido. Estamos chegando agora num dos maiores, mais icônicos e com os maiores acervos de arte de toda a Europa, o Museu do Prado. E se você quer vir em museus aqui em Madrid, eu recomendo fortemente comprar entradas antes. Olha onde vai a fila para comprar entradas aqui para o Museu do Prado. E aqui nas proximidades do Museu do Prado fica uma série de artistas. Artistas de rua, artistas amadores, vendendo suas obras. Muitas delas réplicas das obras que você encontra ali no Museu do Prado.
Velázquez, um dos maiores expoentes da arte espanhola. O Museu do Prado, apesar de cobrar ingresso, nas 2 últimas horas de funcionamento, alguns dias da semana, eles têm entrada gratuita, são as 2 últimas horas. O problema é que faz uma fila que começa lá em Barcelona e vai terminar na porta do museu. Você perde horas e horas e horas na fila. Então, se você vem com pouco tempo aqui em Madrid, talvez seja mais vantajoso e mais inteligente você pagar as entradas. E bem em frente ao Museu do Prado, à traseira do Museu do Prado, você tem o Jardim Botânico, que à noite, algumas épocas do ano, ele tem um espetáculo que se chama Natureza Acesa. É um show de luzes no meio das árvores e flores. Esta é a Praça de Espanha, cujo principal símbolo é uma estátua do principal escritor espanhol, Miguel de Cervantes, e seus 2 personagens famosos, Dom Quixote e Sancho Panza. E depois de ficar 700 horas na fila da chocolateria San Ginés, eu descobri que existe uma unidade avulsa aqui na Praça da Espanha, com 0 fila. Lady Murphy. Os restaurantes todos cheios, todo mundo com fome, o que talvez seja um efeito colateral das lojinhas vizinhas aos restaurantes. Um restaurante que vende tapas, rações, chacinas. É mesmo um papelão. Que é isso, é risada? Não é não. E aqui no almoço a gente pegou um menu de 13 euros, que dá direito a uma entrada, no nosso caso foi uma paella mista. Meu filho foi no espaguete, tem também bebidas como vinho, água, tem cesta de pães e mais um prato principal. E sobremesa por 13 euros. E de sobremesa eu pedi arroz doce. Filho, o que você pediu para a sobremesa? Pedi um iogurte. Creme de iogurte, olha que legal. E tá bom, filho? E meu filho de 12 anos, muito mais maduro que eu, pediu um café expresso. E essa é a Basílica Jesus de Medinaceli. E a gente está passeando agora pelo bairro das Letras, que é um bairro conhecido, boêmio e tradicional por ter sido um local onde moravam e conviviam muitos escritores espanhóis. E o apreço dos espanhóis pela arte está em todos os lugares. Por exemplo, nessa casa viveu e morreu o escritor Lope de Vega, que é do início do século XVII. E olha que legal, aqui tem um sebo no qual você mesmo decide quanto você deve pagar pelo livro que você escolheu. Uma das coisas que eu mais gostava de fazer em viagens era comprar livros. Até eu descobrir, após um cálculo muito simples, que eu precisaria viver 676 anos sem almoçar nem ir ao banheiro para acabar com a fila de livros que eu comprei
e não li ainda. E aqui nós temos livros muito diversificados, como São Francisco de Assis, olha que coisa pacífica, Paixão por Evangelizar e Como Construir uma Bomba Nuclear. Tiene para todos os gostos acá. Jean-Jacques Rousseau, Mário Vargas Llosa e Star Wars. Eclético. Uma tradição para dar sorte é passar a mão no rabinho do urso. Tanto que o rabinho do urso já está meio esfolado aqui. Coitado do urso. Que depravação pública isso, hein? Estamos entrando agora no famoso Parque do Retiro. Eu e mais a torcida do Flamengo, e do Real Madrid, e do Barcelona. Com 125 hectares e mais de 15 mil árvores, o Parque El Retiro é uma espécie de refúgio verde aqui bem perto do centro de Madrid. Dentre essas 15 mil árvores, acredita-se que exista aquela que é a árvore mais antiga de Madrid, com cerca de 400 anos de idade. Além dos seus muitos jardins, do seu paisagismo, das suas árvores, o parque também tem uma série de esculturas, tem um palácio de cristal e um lago artificial, onde você pode alugar uns barquinhos para passear com a sua família. E esse é o Palácio de Velázquez, uma belíssima unidade do Museu Reina Sofia, e que fica aqui dentro do Parque del Retiro. Esse aqui atrás de mim é o Palácio de Cristal. Ele é de 1887 e é um legítimo exemplar da arquitetura que se fazia na Inglaterra no século XIX, composta de ferro e de cristais. Em frente desse Palácio de Cristal, aqui no Parque do Retiro, a gente tem um lago artificial cercado de uma espécie bastante curiosa, o cipreste do pântano. E essa é a fonte do anjo caído. Milhões de pessoas morrem todos os dias por fazerem brincadeirinhas idiotas para o TikTok e Instagram. E como hoje é meu aniversário, eu resolvi me presentear voltando num restaurante que eu vi em 2018 e gostei muito. Casa Gallega.
essa é a Praça de Touros Las Ventas. Ela é a maior de toda a Espanha e a terceira maior de todo o mundo. Só perde para uma que tem no México e outra que tem em Valência, na Venezuela. Ela cabe até 24, um pouco menos que 24 mil espectadores, e ela foi construída em estilo neomoderno em 1929. Vale dizer que as corridas de touro, como são chamadas, lutas de toureiros, né? Elas são quase que uma instituição cultural, uma herança histórica do povo espanhol, e estão cada vez mais em desuso, obviamente, por conta das sociedades protetoras dos animais, que acham, acreditam, o que é um pouco verdade, que esse é um esporte tremendamente cruel, já que ele só termina com a morte ou do touro, o que é mais comum, ou eventualmente até mesmo do toureiro. Seja como for, aqui na Espanha, esse é um assunto polêmico, porque se por um lado cresce cada vez mais o número de pessoas que acreditam que esse tipo de espetáculo tem que ser banido, existem muitas pessoas tradicionais que veem, né, nessas corridas de touro, né, uma espécie de herança cultural do povo espanhol que elas devem permanecer. E aqui uma estátua em homenagem a um toureiro que deixou sua vida aqui nessa arena. Morreu um toureiro e nasceu um anjo, segundo o que está escrito aqui nessa escultura. Da série A Casa de Papel da Netflix, você sabe que toda a trama ocorre na Casa da Moeda. E agora a gente vai visitar a Casa da Moeda. Mas para sua decepção, aquela série da Netflix é filmada num outro prédio. Esse é o prédio verdadeiro da Casa da Moeda, é onde tem um museu que a gente vai visitar com entrada grátis, mas não é o edifício onde a série foi gravada. Nero, o incendiário de Roma. E essa moeda com a cara da Isabel II de Madrid valia 20 reales. Sim, era esse o nome, 20 reales. Isso aqui já foi uma moeda. Imagina o estoque que precisaria para ser Elon Musk naquela época. E antes da invenção da moeda, o homem já usou tabaco, sal, grãos de cacau, cevada, milho e até mesmo chá como dinheiro. Aqui, bem próximo da Porta do Sol, a gente tem a Galeria Canalejas, que é um espaço gastronômico com uma seleção bastante sofisticada, mas nem tão cara assim, de restaurantes, de tapas, comidas internacional, inclusive um restaurante brasileiro. Um espaço tão sofisticado assim não poderia ficar sem um restaurante brasileiro. Aqui tem favela e ela é très chic. Tem até picanha. E outra coisa legal daqui é que você tem os banheiros abertos ao público, mais modernos e bonitos que você pode pensar em encontrar em Madrid.
gente está chegando agora aqui no Museu Reina Sofia. O Museu Reina Sofia faz parte do trio de ouro dos museus de Madrid, que é o Reina Sofia, o Museu do Prado e o Thyssen-Bornemisza. A entrada aqui custa 12 euros para adultos e as crianças e idosos não pagam. Vale dizer também que existe aqui nos museus de Madrid um horário, normalmente as duas últimas horas de cada dia, de alguns dias da semana, que você pode fazer uma visitação gratuita, mas normalmente são horários muito cheios. Você tem também um combo, no qual você compra o ingresso para os 3 museus, o Museu do Prado, o Bornemisza e o Reina Sofia, e ele sai mais barato. Aqui no Reina Sofia é um museu de arte moderna e a principal obra em exposição é o quadro A Guernica, do Pablo Picasso. Apesar do museu em si ser parte de um hospital antigo que foi reformado, a área externa aqui do Museu Reina Sofia tem um anexo bastante modernoso. Olhando assim sob essa perspectiva, o Museu Reina Sofia até parece um hospital. Sim, porque na realidade ele era um hospital e foi transformado a partir de 1992 nessa versão modernosa que a gente vê hoje. Uma das coisas bacanas aqui do Museu Reina Sofia é esse jardim muito agradável e no qual você pode apreciar obras de artes e esculturas como de Alexander Caldi e mesmo do Juan Miró, como essa aqui, o pássaro lunar. E olha que modernoso esse elevador aqui com vista panorâmica, que bacana, que dá para essa pracinha aqui. E ali que a gente vê ao fundo é a famosa estação de trem Atocha. A gente está bem próximo, aliás, também do Parque El Retiro. Ao lado da Praça da Espanha, a gente tem o quê? A Praça do Egito. Não exatamente a Praça do Egito, mas o Templo de Debo, que é um legítimo templo egípcio do século II a.C. Ou seja, esse templo tem 2.200 anos de idade e foi trasladado do Egito até Madrid, bloco por bloco e remontado aqui. Esse templo egípcio ele estava no vilarejo Núbio, no norte da África, onde hoje é o Egito. Esse templo foi um presente, foi um reconhecimento do governo egípcio aos países que ajudaram o Egito na remoção do templo de Abu Simbel, que estava sob o risco de inundação após a construção da represa de Assuã. Os outros países que foram contemplados também foram Países Baixos, os Estados Unidos e a Itália, que também receberam templos egípcios, a exemplo da Espanha. Eu sei que é uma coisa bem besta, né? Mas eu fico feliz de ver essas folhinhas de outono que a gente associa com o Canadá aqui enquanto a gente caminha em Madrid. Pequenos prazeres de um latino-americano não acostumado com frio. E o nosso almoço hoje será na cantina italiana Bresca.
A entrada na catedral é grátis, exceto o museu e a cripta. Para quem gosta de comprar, que não é meu caso, aqui o centro de Madrid é uma loucura, tem de tudo. E nessa loja aqui perto da Porta do Sol, olha o que a gente encontrou. Vai, Corinthians! Você não viu o Flamengo ou não? E vai Flamengo também. Tem uma galocha gigante. E tem também Vasco da Gama. O Vasco está mais valorizado na Espanha que no Brasil, é verdade. E o que é isso? Um teatro? Um palácio? Um castelo? Não, é a loja da Uniqlo, aqui na Gran Via. Madrid tem tanta opção de compra que você pode comprar, inclusive, Havaianas. E aqui atrás de mim, bem em frente ao Museu do Prado, a gente tem a Fonte de Netuno. Rua do Doutor Mata. Não é um bom sobrenome para um doutor. Mata. E aqui você pode escolher chocolate com churros ou porras. No meu caso, eu vou querer com churros mesmo. E olha que legal, Madrid é cheio dessas joias escondidas, aqui bem pertinho do centro histórico. Você tem aqui esse pequeno jardim escondido, que é o Jardim Príncipe de Anglona, um oásis de tranquilidade no meio do burburinho turístico. Então, quer passar um momento relax aqui em Madrid, você pode vir aqui nesse pequeno quadrilátero aqui. Esse jardim é um típico exemplo de como eram as casas dos nobres espanhóis no século XVIII, ou seja, 1700 e tanto. Olha só que legal. Uma viagem no tempo. E aqui, bem perto do centro histórico e perto do distrito de La Latina e longe daquela muvuca de turistas, a gente tem um belo exemplar da Madrid medieval na Praça Parra, né? Isso aqui é um belo exemplo do que era a Madrid medieval e talvez o maior arquétipo dessa praça e dessa era medieval seja a Capela do Bispo, cuja construção se deu entre 1520 e 1535, ou seja, 500 anos atrás.
coisa engraçada que aconteceu ontem, a gente saiu numa lavanderia para poder lavar a roupa, né? E aí tem uma fila, né? Existem as pessoas que estão lá esperando para as máquinas serem liberadas. E apareceu uma velhinha, depois de todo mundo e pulou na frente de todo mundo, passou na frente de todo mundo e começou a xingar, velhinha surtada, entendeu? Com bafo de álcool, surtada, xingando todo mundo. Eu entendi uns 70%, 80% do que ela falou e já eram umas coisas assim de fazer Dercy Gonçalves morrer de vergonha, assim. Alô, no sabes que tu mierda, puta coño. Então foi muito engraçado. Aí ela passou na frente de todo mundo ficou se entreolhando, mas enfim, acabou relevando. E depois a gente foi numa outra lavanderia para poder secar a roupa, porque a máquina estava quebrada, né? E a gente encontra com a velhinha de novo, ela aparece lá de novo e ela tenta passar na frente de todo mundo, inclusive da nossa. A gente já conhecia a velhinha e falou, me desculpe, a gente já conhece a senhora não vai passar na frente de todo mundo, a senhora terá que esperar a sua vez. E a gente acabou enquadrando a velha doidinha que xingava todo mundo. Mas passou 5 minutos e já estava ela xingando lá todo mundo das coisas mais horrendas que você pode imaginar. E foi aqui, na Real Academia de Belas Artes, que vieram estudar alguns dos maiores expoentes da arte espanhola, como Salvador Dalí e Pablo Picasso. E olha esse restaurante especializado em comida argentina aqui, muito doido. Os Segredos de Lola. E também serve tapas e pinchos e paella, especializado em everything. O monumental e magnífico Palácio de Cibeles. Palácio de las Cibeles, você tem um belíssimo centro cultural, que eles chamam de centro, com exposições, algumas pagas e diversas atrações gratuitas. Além disso, eles têm um belíssimo mirador com uma ampla vista da cidade, cujo acesso, neste caso, é pago. E saindo aqui do Parque do Retiro, numa tarde super gelada, a gente experimentou a melhor torta de chocolate do mundo, segundo os próprios proprietários. Mas é boa mesmo. Como a gente já visitou a tríade dos principais museus de Madrid, agora a gente está indo em alguns outros alternativos, como o Museu de Ciências Naturais, até porque estamos com crianças. Biodiversidade, em resumo, as diversas formas que a vida na Terra adquire para se adaptar às mudanças. Esse museu mostra muito dessas muitas formas em que a vida se transmuta para permanecer viva aqui na Terra. Muito bacana para crianças e adultos de todas as idades. Você já declarou o seu imposto de renda? Ele está te esperando.
Pela cor da língua, é hepatite. Visitando o museu, você pode visitar também um anexo. É um anexo que tem elementos de geologia. Artista de rua em Madrid. Se você tem panela em casa, você tem uma bateria em casa. E olha os anúncios nessa estação de metrô, tudo em chinês. E chegamos agora na estação Usera, que é o bairro chinês daqui. É a Chinatown espanhola. É Madrid, é Europa, mas pode também ser Ásia ou ser China. Eu estou aqui bem próximo do bairro de Usera, em Madrid. Se você tem um pouquinho de tempo e pode fugir do centro de Madrid, daquele miolinho turístico, você pode conhecer um antigo bairro operário, no passado até um pouco marginal, até um pouco de perifa assim, e que hoje se transformou no que chamam de uma Chinatown madrilênia. Não chega a ser aquela Chinatown exuberante que a gente conhece em Nova York, por exemplo, mas já é um bairro com muitos restaurantes chineses, muitos restaurantes do Sudeste Asiático, inclusive da América do Sul também. Ou seja, se você quiser conhecer um lado diferente de Madrid e apreciar um pouco da culinária asiática, esse bairro de Usera pode ser uma excelente opção para você. Eu estou aqui no El Matadero, ele fica meio que na ponta desse bairro, pode ser um início para você explorar Usera, e ele era um matadouro e que atualmente foi transformado num centro de artes, numa galeria de arte ao ar livre, é o que a gente vai conhecer daqui a pouquinho. Hong Kong 70. E a gente veio comer agora num restaurante asiático, à moda de Hong Kong. Eles têm um pato laqueado, tem noodles. E olha que interessante que eu achei um monte de entradinha. E olha que interessante que eu achei aqui. Tapioca com leite de coco e fruta. E nos supermercados daqui é cheio de produto asiático para os chineses que estiverem com saudade de casa. É como se aqui eles pudessem encontrar o arroz com feijão deles. Tempura, tem shoyu, big la chao. Pelo que eu entendi, é um churros que vem com pimenta. E tem até miojo do Jaspion ou do Buda. Miojo, 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 miojo. Miojo, 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 miojo. Miojo, 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 miojo. Miojo. Aqui a gente tem um restaurante hondurenho e ali é o La Fonda, um tradicional restaurante de comida colombiana.
A moça falando sozinha. O que é a solidão? Fumando e falando sozinha. Como alternativa ao mercado de São Miguel, a gente tem o mercado de São Ildefonso, aqui em Chueca. Presente em quase toda a Espanha e também em Portugal, o 100 montaditos é uma excelente opção para você comer petiscos, tomar uma cerveja a preços muito convidativos. Cerveja de €1,50, chopp grande, porções a partir de €1. É um preço super bacana, a galera vem aqui para você que quer apenas, né, tomar alguma coisa, ficar no aperitivo aqui a preços que normalmente você não consegue em outros lugares de Madrid. E este aqui é o Mercado de la Latina. E essa é a Basílica de São Francisco el Grande. E esse aqui é o Jardim de las Vistillas, pouco conhecido e bem perto do centro histórico. Eu e meu filho estamos sendo humilhados pelo cachorro espanhol, que joga muito melhor que eu e ele juntos. É a armada espanhola. Joga pra cachorros. E se eu te disser e te provar que aqui em Madrid é possível você comer caviar pelo mesmo valor de uma água mineral, então vem comigo. Pelo mesmo valor você pode entrar num supermercado, como aqui no Carrefour, por exemplo. Você entra aqui na seção de frios, onde tem salmão defumado, e aqui está um sucedâneo de caviar, que é uma espécie de caviar genérico, mas ainda assim um caviar, por €2,39. E um potinho como esse dá para muita gente, muitos e muitos canapês, porque caviar tem um gosto muito ativo. E esse é um hotel tão duvidoso que ele precisa reafirmar a própria identidade. This is a hotel. Ok. Então é isso, a Espanha é linda demais, eu espero que um dia você possa visitá-la ou então voltar aqui nesse país lindo. Espero que você tenha gostado desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ficar sempre por dentro das novidades do mundo das viagens. Um abraço infinito direto de Madrid e até o próximo vídeo. Tchau!